O ano é 1938. Adolf Hitler, chanceler do Reich desde 30 de janeiro de 1933, consolida seu poder absoluto. A Wehrmacht, reconstituída em violação ao Tratado de Versalhes, já anexou a Áustria no Anschluss de março. Agora, o próximo alvo são os Sudetos, a região de maioria alemã na Tchecoslováquia. Hitler exige sua incorporação ao Reich. Os chefes militares alemães, no entanto, observam a situação com profunda apreensão. Eles acreditam que uma invasão da Tchecoslováquia desencadeará uma guerra generalizada com a Grã-Bretanha e a França. Uma guerra para a qual a Alemanha, em sua avaliação, não está preparada. Dentro deste cenário de tensão máxima, forma-se uma conspiração clandestina no alto comando militar. A figura central é o general Ludwig Beck, chefe do Estado-Maior-General do Exército até agosto de 1938. Beck, um oficial de tradição prussiana, vê a política externa agressiva de Hitler como um caminho para a catástrofe nacional. Ele circula memorandos detalhados, argumentando contra a guerra, prevendo corretamente a intervenção ocidental. Quando seus avisos são ignorados, Beck conclui que a remoção física de Hitler é a única solução. Em agosto de 1938, Beck renuncia ao seu posto em protesto. Sua saída, porém, não significa o fim da resistência, mas sua transformação. Ele torna-se o principal teórico civil da conspiração. O comando operacional do plano recai sobre seu sucessor, general Franz Halder, que, apesar de sua relutância inicial, é convencido da necessidade do ato. Halder coordena os preparativos a partir de seu escritório no Bendler Block, o quartel-general do alto comando do exército em Berlim. O plano, designado para ser executado no momento da ordem de invasão da Tchecoslováquia, é meticuloso. A unidade-chave é a 1, a divisão Panzer, estacionada em Weimar, sob o comando do general-major Rudolf Schmidt. Elementos da 23ª Divisão de Infantaria em Potsdam, sob o comando do general-major Erich von Brockdorff-Ahlefeldt, também estão comprometidos. Estes eram elementos da Wehrkreis III, o distrito militar de Berlim. A força total designada para o golpe é estimada em várias companhias de infantaria e um batalhão de tanques, suficientes para tomar os centros de poder em Berlim. A execução do ataque caberia a um pequeno grupo de oficiais determinados. O major Friedrich Wilhelm Heinz, líder de uma unidade de forças especiais do exército, a comando, é encarregado de liderar o assalto físico à chancelaria do Reich. Seus homens, cerca de 20 veteranos endurecidos da frente ocidental da Primeira Guerra Mundial, estão preparados para invadir o edifício e neutralizar Hitler. O plano previa que a ação ocorreria no exato momento em que Hitler desse a ordem definitiva de ataque à Tchecoslováquia, prevista para não antes do final de setembro. O apoio civil e político é crucial. Os conspiradores recrutam figuras proeminentes como o Dr. Karl Friedrich Goerdeler, ex-prefeito de Leipzig, que seria o chanceler provisório no novo governo. Hjalmar Schacht, o ex-presidente do Reichsbank, e o embaixador Ulrich von Hassel também estão envolvidos. Eles preparam proclamações para serem lidas ao povo alemão e aos soldados, justificando o golpe como um ato para salvar a nação da destruição. A data crítica é 28 de setembro de 1938. A mobilização alemã está em andamento. Hitler convocou uma reunião no Salão de Esportes de Berlim para a noite do dia 26, onde profere um discurso inflamado contra a Tchecoslováquia. A tensão na Europa atinge um pico. Os conspiradores estão em seus postos. O general Halder mantém contato constante com o embaixador britânico em Berlim, Sir Neville Henderson, na esperança de que um ultimato britânico firme forneça o pretexto final para o golpe. Eles acreditam que só agirão com o apoio tácito das potências ocidentais. O plano está totalmente armado. As tropas leais a Beck e Halder estão posicionadas nos arredores de Berlim, aguardando apenas o sinal codificado para avançar.
O Major Heinz e seu comando estão escondidos em apartamentos seguros na capital, suas armas verificadas. Eles pretendem prender ou, se necessário, eliminar Hitler durante a confusão do anúncio da guerra. O governo provisório está formado, com Goerdeler pronto para assumir. Tudo depende de uma única ordem de Hitler, que deve ser dada na manhã do dia 28 de setembro. O destino da Alemanha e da Europa está pendurado por um fio. O golpe, que poderia ter alterado o curso da história, está a horas de ser desencadeado. A data é 21 de outubro de 1938. O cabo da Gestapo, Helmut Voltat, entrega ao general der Artillerie, Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, um envelope. Dentro está um memorando detalhando uma conversa entre o economista britânico Horace Wilson e o embaixador alemão em Londres, Herbert von Dirksen. O documento afirma que, se um governo militar assumisse o controle na Alemanha, a Grã-Bretanha suspenderia suas políticas de apaziguamento e apoiaria esse novo regime contra o partido nazista. Para Halder, aquilo não era apenas uma informação diplomática. Era a confirmação de que a comunidade internacional apoiaria um golpe. Era a justificativa final para uma conspiração que já se arrastava por meses, envolvendo os mais altos escalões da Wehrmacht. A semente da conspiração foi plantada muito antes, em 4 de fevereiro de 1938, quando Adolf Hitler, utilizando o escândalo Blomberg-Fritsch, assumiu o controle direto das Forças Armadas. O Generaloberst Werner von Fritsch, comandante em chefe do exército, foi injustamente acusado de homossexualidade e removido do cargo. O ministro da Guerra, Generalfeldmarschall Werner von Blomberg, foi forçado a renunciar após se casar com uma mulher com um passado promíscuo, em uma cerimônia da qual o próprio Hitler foi testemunha. Esses eventos, orquestrados pelo Führer e por seus apoiadores, consolidaram seu poder e humilharam a casta de oficiais profissionais. O ressentimento entre generais como Ludwig Beck, o chefe do Estado-Maior-Geral, começou a ferver. A crise dos Sudetos, a região de maioria alemã na Tchecoslováquia, serviu como catalisador. Em maio de 1938, Hitler instruiu seus comandantes a prepararem a Operação Verde, a invasão da Tchecoslováquia. Para Ludwig Beck, essa era uma linha que não poderia ser cruzada. Ele acreditava, com base em relatórios de inteligência, que uma guerra contra a Tchecoslováquia desencadearia uma intervenção da França e da Grã-Bretanha, levando a Alemanha a uma catástrofe militar para a qual não estava preparada. Entre maio e agosto, Beck produziu uma série de memorandos, argumentando veementemente contra a guerra. Seu memorando de 16 de julho de 1938 era particularmente contundente, prevendo a destruição final do Reich. Percebendo que seus apelos racionais eram ignorados, Beck deu um passo sem precedentes. Em 4 de agosto de 1938, ele convocou uma reunião secreta de todos os generais comandantes de corpo de exército. Perante essa audiência de elite, ele expôs sua convicção de que a política de Hitler levaria à guerra mundial e à ruína. Ele pediu uma ação coletiva. Todos os generais deveriam ameaçar renunciar em massa se Hitler não cancelasse seus planos de guerra. A resposta foi de cautela e hesitação. O comandante em chefe do exército, Generaloberst Walter von Brauchitsch, relutou em levar o ultimato a Hitler. Isolado e sem o apoio unânime que esperava, Beck resignou-se ao seu próprio fracasso e apresentou sua renúncia em 18 de agosto de 1938. Hitler aceitou-a imediatamente, mas ordenou que fosse mantida em segredo para evitar alarme público até o final da crise. A conspiração, no entanto, não morreu com a saída de Beck. Seu sucessor, Franz Halder, um homem metódico e profundamente religioso, herdou não apenas o cargo, mas também a convicção de que Hitler precisava ser detido. Halder tornou-se o novo centro da trama. Ele contatou elementos civis descontentes, incluindo o ex-prefeito de Leipzig, Karl Goerdeler, e o ex-chefe da Abwehr,
almirante Wilhelm Canaris. Juntos, eles começaram a estruturar um plano concreto para um golpe de Estado. O plano, desenvolvido entre setembro e outubro de 1938, era minucioso. A operação seria desencadeada no momento em que Hitler desse a ordem final para invadir a Tchecoslováquia. Unidades do exército de reserva, leais aos conspiradores, se moveriam para Berlim. A unidade-chave era a 23ª Divisão de Infantaria, estacionada em Potsdam, sob o comando do general-major Erich von Brockdorff-Ahlefeldt, um conspirador comprometido. Suas tropas tomariam pontos estratégicos da capital: a chancelaria do Reich, os centros de comunicação, os quartéis-generais da Gestapo e das SS. Uma força-tarefa especial, liderada pelo major Friedrich Wilhelm Heinz, um veterano dos Freikorps, teria a missão mais crítica e perigosa: assaltar a chancelaria e executar Adolf Hitler. A data provável para a execução do golpe era 28 de setembro de 1938. Tudo estava preparado. Halder havia até mesmo designado um novo governo provisório, com Goerdeler como chanceler e Beck como chefe de Estado. O sucesso do plano dependia de um único fator: a garantia de que a Grã-Bretanha e a França honrariam seus tratados e declarariam guerra à Alemanha se a Tchecoslováquia fosse atacada. Essa guerra seria o sinal para o exército agir, justificando o golpe como uma medida para salvar a nação da aniquilação. Então veio o golpe diplomático. Em 29 de setembro de 1938, Hitler, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, o primeiro-ministro francês Édouard Daladier e o ditador italiano Benito Mussolini reuniram-se em Munique. Sem a participação da Tchecoslováquia, eles assinaram o Acordo de Munique, cedendo os Sudetos à Alemanha. Chamberlain retornou à Grã-Bretanha brandindo um pedaço de papel que, segundo ele, garantia a paz para o nosso tempo. Em Berlim, a notícia foi um desastre para os conspiradores. A base lógica para o golpe desmoronou. Hitler era recebido como um herói pela população e por grande parte do exército, tendo conquistado uma vitória espetacular sem disparar um único tiro. Sem a guerra iminente, Halder e Brauchitsch consideraram que o povo alemão não entenderia, nem apoiaria uma ação contra o Führer. Halder ordenou o cancelamento imediato de todos os preparativos. A conspiração de 1938, meticulosamente planejada, morreu sem um único tiro, vitimada pelo sucesso da própria política externa agressiva que tentava impedir. O major Heinz, cuja unidade estava pronta para o assalto final, recebeu a ordem de permanecer. A oportunidade havia passado. Hitler, completamente alheio à rede de traição que esteve a centímetros de lhe custar a vida, emergiu mais forte e incontestável do que nunca. O registro histórico demonstra que a oposição militar a Adolf Hitler, dentro da Wehrmacht, não foi um fenômeno tardio, mas uma conspiração ativa que atingiu seu primeiro pico crítico em 1938. O núcleo deste movimento era composto por altos oficiais que reconheciam os planos expansionistas de Hitler como um caminho direto para uma guerra generalizada que a Alemanha não poderia vencer. A figura central era o Generaloberst Ludwig Beck, chefe do Estado-Maior-General do Exército, até agosto de 1938. Beck, um estrategista meticuloso, via com crescente alarme a marcha em direção ao conflito. Sua oposição culminou em um memorando detalhado de 16 de julho de 1938, no qual ele argumentava que um ataque à Tchecoslováquia desencadearia inevitavelmente uma guerra com a Grã-Bretanha e a França, resultando na catástrofe nacional. Ele pediu que todos os generais se demitissem coletivamente caso Hitler insistisse no caminho da guerra. Apenas alguns, como o general von Wittersheim, o apoiaram. Com a renúncia forçada de Beck em 18 de agosto de 1938, a liderança da conspiração passou para seu sucessor, Franz Halder, que, apesar de sua posição, compartilhava do temor de Beck. Halder coordenou-se com um civil, o Dr. Karl Friedrich Goerdeler,
ex-prefeito de Leipzig, que atuava como um elo político crucial, e com o almirante Wilhelm Canaris, chefe da Abwehr, o serviço de inteligência militar. A Abwehr, sob Canaris e seu principal subordinado, coronel Hans Oster, tornou-se o centro nervoso da conspiração, fornecendo comunicações seguras e abrigo para reuniões clandestinas. A crise dos Sudetos, fabricada por Hitler no outono de 1938, forneceu o cenário para o primeiro plano concreto de um golpe de Estado. A ordem de Hitler para a Operação Verde, o ataque à Tchecoslováquia, estava marcada para 1 de outubro de 1938. Os conspiradores, incluindo Halder e Oster, acreditavam que apenas a remoção física de Hitler poderia evitar a guerra. Seu plano era complexo e dependia de um gatilho externo. Eles contataram secretamente o governo britânico, através de agentes como o capitão S. Payne Best e o Major Solms, implorando que o primeiro-ministro Neville Chamberlain mantivesse uma posição firme contra Hitler. Eles acreditavam que uma declaração de guerra britânica e francesa em apoio à Tchecoslováquia seria o sinal para agir. O plano operacional, desenvolvido por Halder e o general von Witzleben, comandante do Wehrkreis III em Berlim, era essencialmente militar. No momento em que Hitler desse a ordem final de atacar, as tropas leais a Witzleben cercariam a chancelaria do Reich e outros edifícios governamentais-chave em Berlim. Unidades específicas, incluindo o 20º Regimento de Artilharia em Potsdam e o Batalhão de Guarda do Döberitz, foram designadas para essas operações. A SS seria neutralizada. O próprio Witzleben confrontaria e prenderia Hitler. Os conspiradores haviam preparado uma lista de um governo provisório, com Goerdeler como chanceler e Beck como chefe de Estado. O objetivo declarado era restaurar a ordem constitucional. No entanto, todo o esquema desmoronou com a assinatura do Acordo de Munique em 29 de setembro de 1938. Chamberlain e o francês Daladier, buscando a paz a qualquer custo, cederam aos Sudetos para a Alemanha. O gatilho crítico para o golpe desapareceu. Sem uma mobilização aliada e com Hitler celebrado como um herói da paz pela população alemã, qualquer ação militar contra ele tornou-se politicamente impossível e logisticamente inviável. Os conspiradores ficaram devastados. O coronel Oster, prevendo o futuro, declarou amargamente que a Grã-Bretanha e a França haviam perdido a oportunidade de parar Hitler sem uma grande guerra. O plano de 1938 foi arquivado, mas a rede de resistência permaneceu, aguardando a próxima oportunidade, que se mostraria muito mais difícil de alcançar. O registro histórico demonstra que a oposição militar a Adolf Hitler dentro da Wehrmacht não foi um fenômeno tardio, mas uma conspiração ativa que atingiu seu primeiro pico crítico em 1938. O núcleo deste movimento era composto por altos oficiais que reconheciam os planos expansionistas de Hitler como um caminho direto para uma guerra generalizada que a Alemanha não poderia vencer. A figura central era o general Ludwig Beck, chefe do Estado-Maior-General do Exército até agosto de 1938. Beck, um militar de carreira e estrategista profundo, via com crescente alarme a marcha do regime em direção ao conflito. Sua oposição era fundamentalmente profissional, não apenas moral. Ele acreditava que um ataque à Tchecoslováquia provocaria uma intervenção da França e da Grã-Bretanha, resultando em um desastre militar para a Alemanha. A crise dos Sudetos, fabricada por Hitler ao longo de 1938, serviu como o catalisador para a ação. Em maio daquele ano, Beck redigiu um memorando detalhado para o comandante-em-chefe do Exército, general Walter von Brauchitsch. O documento, datado de 16 de maio de 1938, argumentava veementemente contra qualquer operação militar contra a Tchecoslováquia. Beck alertava que tal ação levaria à guerra mundial e à derrota da Alemanha. Ele instou Brauchitsch e outros generais a se unirem e se recusarem a executar as ordens de Hitler. A resposta de Brauchitsch foi vacilante.
Ele simpatizava com Beck, mas carecia da coragem para um confronto direto. A conspiração ganhou impulso substancial em agosto. No dia 4 de agosto de 1938, Beck convocou uma reunião secreta de chefes de Estado-Maior em Berlim. Ele apresentou seu caso de forma lógica e fria, insistindo que os generais tinham o dever de desobedecer ordens que colocassem o país em perigo. Apesar de algum apoio, a resistência não foi unânime. Frustrado com a inação de Brauchitsch e a relutância de seus colegas, Beck apresentou sua renúncia em 18 de agosto de 1938. Hitler aceitou-a imediatamente, mas manteve-a em segredo até 27 de agosto, para evitar escândalo durante a crise. Beck foi substituído pelo general Franz Halder, que, para surpresa de muitos, também nutria sérias reservas sobre Hitler e se tornaria um conspirador-chave. Com Beck fora do serviço ativo, a liderança da conspiração passou para Halder e para o antigo chefe do Estado-Maior-General, General Erwin von Witzleben, que comandava o Wehrkreisterselie, o distrito militar de Berlim. Witzleben era essencial, pois controlava as unidades de combate necessárias para executar um golpe na capital. O plano, desenvolvido meticulosamente por Halder e Witzleben ao longo de setembro de 1938, era direto em sua concepção, mas audacioso em sua execução. No momento em que Hitler desse a ordem final para atacar a Tchecoslováquia, o que desencadearia uma guerra com as potências ocidentais, os conspiradores agiriam. A operação, sem um nome de código formal conhecido nos registros, foi planejada para ser desencadeada a partir do quartel-general de Witzleben em Berlim. As unidades sob seu comando, incluindo a 23ª Divisão de Infantaria, cercariam a chancelaria do Reich e outros edifícios governamentais-chave. Hitler seria preso, julgado por um tribunal militar e provavelmente declarado insano. Os conspiradeiros mantinham contato com elementos civis, incluindo o ex-prefeito de Leipzig, Karl Goerdeler, e diplomatas como Erich Kort, que chegaria a oferecer-se para assassinar Hitler com uma bomba, um plano que não foi adiante. O ponto crítico chegou em setembro. A Conferência de Munique estava marcada para 29 de setembro de 1938, onde os líderes da Grã-Bretanha, França e Itália se reuniriam com Hitler para resolver a crise. Os conspiradores alemães acreditavam que a diplomacia falharia e a guerra seria inevitável. Eles haviam estabelecido um canal de comunicação secreto com o governo britânico, através de agentes como Ewald von Kleist-Schmencing, que viajou para Londres para alertar o primeiro-ministro Neville Chamberlain. A mensagem era clara: se a Grã-Bretanha e a França se mantivessem firmes contra Hitler, os generais o derrubariam. O plano de Witzleben e Halder estava pronto para ser executado. A data prevista para o ataque à Tchecoslováquia, e consequentemente para o golpe, era 28 de setembro de 1938. As tropas estavam em posição de alerta. Witzleben estava em seu quartel-general, aguardando a ordem de Halder. O próprio Halder havia concordado que daria o sinal no momento em que Hitler emitisse a ordem de invasão. Tudo dependia de Hitler cruzar o Rubicão e ordenar a guerra. Então, na manhã de 28 de setembro, chegou a notícia que desmontou toda a operação. Neville Chamberlain havia aceitado o convite de Mussolini para uma conferência em Munique. A guerra seria adiada. A pressão imediata havia desaparecido. Sem a justificativa de uma guerra iminente, os conspiradores perderam seu ímpeto. O golpe foi cancelado. Em 30 de setembro, o Acordo de Munique foi assinado, cedendo os Sudetos à Alemanha sem um único tiro. Hitler retornou à Alemanha como um herói, triunfante. A conspiração de 1938, a mais bem organizada chance de evitar a Segunda Guerra Mundial, desmoronou. A credibilidade dos conspiradores foi destruída, e a posição de Hitler se tornou inexpugnável. A janela de oportunidade estava fechada.